Vamos ver, o Salmo 94. Salmo 94, apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Nós vamos ler do primeiro versículo em diante. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não o verá? Aquele que argue as gentes não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus a rocha em quem me refugiei. E fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos. Que o teu Espírito continue falando aos nossos corações. Tu és o Senhor, justiça nossa, e o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, é o nosso amparo, é o Senhor que nos protege, e a Ti entregamos nossas vidas, família, ó Pai, tudo, ó Deus, ao nosso redor, esteja debaixo da Tua potente mão. A Ti oramos, ó Pai, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Quantas vezes nós precisamos fazer assim? Seria bom que não houvesse coisas que querem nos trazer o mal, mas a realidade é que nós sempre temos diante de nós situações que são complicadas, e existem, como existem benfeitores, existem malfeitores, que são aqueles que emprestam sua vida, ao inimigo, porque o inimigo quer matar, roubar e destruir. É destruir a vida, destruir a saúde, destruir o lar, a cidade, destruir a igreja. Nós vemos muitos assim. Mas glórias a Deus que a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Malfeitores existem, mas o nosso benfeitor é o Senhor Jesus, a nossa defesa, e nele nós estamos seguros. Então o versículo 1 diz: ó Senhor, a oração, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. A Bíblia diz que devemos dar lugar à ira, ou seja, deixar que Deus, Ele venha exercer juízo. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos, mas nós devemos ir ao Senhor dos senhores e entregar a Ele as nossas ansiedades. A Bíblia diz: ore por aqueles que vos perseguem, abençoe aqueles que vos maldizem. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor, porque Ele aplica a sua justiça na medida certa. E veja que aqui a Bíblia repete, né? Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, para a gente não esquecer que Deus, Ele não está atendendo a nossa ira, né? Deus não opera na ira, que muitos querem com o seu próprio braço exercer juízo, mas isso não é atribuição nossa, é do Senhor. Mostra-te resplandecente. Para que ele pede aqui para que Deus resplandeça? Porque muitas vezes existem trevas, escuridão. Onde está a solução? Onde nós podemos enxergar? Deus é a luz. Aquele que me segue não andará em trevas. Se nós seguirmos a Jesus, em todo ambiente onde existe treva, não existe caminho, não existe jeito, o Senhor vem com a luz e clareia. Assim como estas lâmpadas estão iluminando o ambiente, aquele que segue a Jesus, ele não anda em trevas, mas ele é guiado pelo Senhor, e o caminho a gente acerta, porque quem está com Cristo, aleluia, ele enxerga, né? Deus, ele guia, ele mostra, aleluia, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mostra-te resplandecente. Por que ele pede isso? Porque quantas vezes a gente não encontra, a gente não vê, mas o Senhor, ele vê todas as coisas, nada pode se ocultar. Ele olha para o céu, olha para a terra, para o mar, onde nós estivermos, mesmo numa gruta, lá ele está também. Versículo 2: exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Juiz dos juízes é o Senhor. Nós vemos juízes da terra fazendo coisas erradas, tudo ao contrário, acima dele está o Senhor, que é o magistrado dos magistrados, o advogado dos advogados. Exalta-te, ele pede, exalta-te tu, que és juiz da terra. Então, se nós no trabalho, na escola, em qualquer lugar, está sendo menosprezado, está sendo injustiçado, nós vamos pelas nossas próprias mãos exercer vingança, a gente vai a Deus e diz: ó Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo, o que estão fazendo comigo, mas eu a ti entrego, Senhor. Tu és o juiz da terra, e aqui ele está pedindo para que Deus pague aos soberbos o que eles merecem. Existe muita gente soberba, muitas pessoas que com essa atitude entristece no lar, na família, nas igrejas. Existe essa situação, mas o que é que a gente deve fazer? Como o salmista fez, ele vai a Deus, ele não está aqui incentivando briga, bate-boca, discussão, xingamentos. Ele vai a Deus e diz: Senhor, exalta-te tu, ou seja, mostra quem tu és, Senhor, diante destes soberbos.
Dá a ele, Senhor, o pago. E ele está entregando a vingança nas mãos de Deus. Então, se porventura nós estamos sendo incentivados, como existem muitos que querem colocar lenha na fogueira, intriga, se fosse comigo, eu fazia isso. Eu não aguento isso. Se eu fosse você, eu pegava numa arma e tirava a vida desta pessoa, ou fazia uma feitiçaria, ou fazia alguma coisa para atrapalhar, porque fez com você. Se você quiser, eu faço isso. Não. Devemos seguir o exemplo dos fiéis. Olha que quando Davi foi incentivado pelo seu exército a tirar a vida do seu inimigo, a ele disse não. Ele disse que não ia fazer isso, mas ele estava entregando nas mãos de Deus toda a justiça. Versículo 3, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Muitas vezes nos sentimos assim. Até quando? Eu fico perguntando, tanta notícia ruim. Até quando vai durar? Não é possível. A cada dia, a cada momento, uma notícia ruim. Até quando, Senhor? Os ímpios, quem é ímpio? Aquele que não anda na piedade, o que é andar não via piedosa, uma vida santa. Mas existem aqueles que praticam a maldade e eles continuam saltando de prazer, de alegria. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão maltratando o inocente, estão perseguindo as pessoas. E aqui o salmista está indo a Deus e dizendo até quando os ímpios. No livro de Apocalipse existe este clamor daqueles que padeceram por sofrer pela causa do Senhor, e eles estão dizendo a Deus, até quando, Senhor? Até quando vingarás o nosso sangue? Não é assim que a gente se vê muitas vezes em situação apertada, a gente não encontra uma saída, e a gente fica dizendo, meu Deus do céu, até quando vai durar isso, essa perseguição, esta agonia, perseguição do trabalho, perseguição na rua, na vizinhança, e a gente fica assim, meu Deus, até quando eu vou suportar isso? Mas Deus respondeu à oração do salmista, e responde à oração de todo aquele que crê. Quando nós dobramos o joelho e vamos a Deus em oração, a Bíblia diz que o coração contrito e aquebrantado Ele jamais desprezará. E a gente diz, Senhor, olha o que está acontecendo, o que estão fazendo, isso não é justo, Senhor. Será que Deus não ouve? Deus ouve sim, e Ele entra com providência. Aleluia, glórias ao Senhor. Versículo 4, até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos que praticam iniquidade? Parece que nunca vai ter fim, não é? Parece que a maldade, ela é compensadora, parece que isso nunca vai ter uma conclusão, uma definição, e a gente fica assim, será que Deus está me ouvindo? Será que realmente isto vai ter um fim? E a gente se sente fraco, debilitado, mas aqui nós vemos que o Senhor, Ele não está com ouvidos tapados, Ele não está com a mão encolhida, mas a Bíblia diz que o Senhor trabalha para todo aquele que nele espera. E aí Ele não está dizendo assim, ó Senhor, já que o Senhor está demorando de me responder, porque eu não estou suportando mais estas ofensas, essas injúrias, estas maldades, essas injustiças, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pau e vou reduzir eles em pedaços. Eu mesmo vou fazer isso, porque eu não levo desaforo para casa. O que é que ele diz aqui no versículo 5? Reduz a pedaços o teu povo, Senhor, aflige a tua herança.
Ele está aqui reclamando diante de Deus. E isto é um exemplo que a gente deve seguir. Matam a viúva, o estrangeiro, o órfão, tiram a vida. Não é que a gente vê que está acontecendo? Quanta gente ruim, né? Quanta gente que só pensa em si mesmo, egoísmo, maldade, sem se condoer. Porque quando nós vemos uma situação difícil, a gente fica até comovido, né? Às vezes a gente vê histórias que se passam assim, aí a lágrima da gente. Por que isso acontece? Porque a gente tem a empatia, a gente se coloca no lugar daquela pessoa. A gente vê uma criança pequenininha, engraxando sapatos, e aí ele chega ali, uma pessoa se comove. Você está ganhando quanto por isso? Esses tostões. Por que você está fazendo isso? Porque eu quero juntar dinheiro para visitar a minha irmã que está internada lá em outra cidade. E eu não tenho dinheiro do transporte. Aí aquela pessoa se comove. Olha, tome aí e bota mais dinheiro. E não precisa se preocupar. E aquela criança vai feliz para casa. Não é? Isso é porque a gente se comove. A gente se coloca no lugar da pessoa e faz alguma coisa para ajudar. Mas tem gente que não. Quanto mais tem, mais quer. Não se preocupa com a causa da viúva. Não está nem aí, nem chegando por aqueles que estão morrendo, que estão necessitados, que estão famintos, que estão pedindo por socorro. Não se importam pela causa da viúva. Não se importam pelas pessoas necessitadas. E quando está dizendo aqui, não é que se resume somente a viúva, o estrangeiro e o órfão, mas porque estas três pessoas aqui representam a necessidade humana. Uma viúva, de repente, quantas viúvas ficaram aí, né? Seus esposos morreram, e agora, como é que vai ficar? Ela precisa de ajuda. Aquele órfão agora não tem pai, nem tem mãe. Quem que vai cuidar desta pessoa? O estrangeiro. Quando a gente chega num lugar desconhecido, a gente precisa de se hospedar. A gente não conhece nada. A gente precisa de direção. Como a nossa irmã Jailma, ela até hoje não conseguiu viajar por causa dessa pandemia. O voo está impedido. Ela saiu daqui decretada para pegar o avião lá em São Paulo e partir lá para a África, Malawi. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou lá em São Paulo, a má notícia: não pode viajar. Mas como Deus cuida dos seus, tem uma família lá cristã que acolheu ela. Isso já aconteceu quando eu era bebê, meus pais me contavam. Minha mãe foi comigo para o Rio de Janeiro. Quando chegou lá, se perdeu. Não é, minha mãe se perdeu, eu comigo no colo. E agora? Naquela cidade grande, sem conhecer ninguém, sem parente, sem aderente. Aí Deus tocou no coração de um casal que se aproximou de minha mãe, viu que estava precisando de ajuda e acolheu ela. E naquela época não tinha celular, não tinha internet. Aí nos acolheu. Minha mãe dormiu lá, passou uma noite com ele, e eles ajudaram a providenciar, né? Depois que a gente conseguiu chegar ao destino e encontrou as pessoas. Mas se não tivesse ali a ajuda, não tivesse ali o socorro, o que seria? Mas Deus é assim. Ele não quer que de maneira alguma a gente veio ofender a viúva, o estrangeiro e o órfão. Deus tem muito cuidado com estas pessoas. E até disse para o seu povo: vocês foram estrangeiros em terra. Não maltrate os estrangeiros. Então quando você vê uma viúva, um órfão, um estrangeiro, lembre-se, olha, Deus olha de maneira especial para eles, porque eles carecem de proteção. Devemos nos colocar no lugar deles. Então, eles não
eles representam as pessoas que neste mundo, como se diz, este mundo de meu Deus, estão carentes, estão precisando, mas existem pessoas que não estão nem aí, estão roubando. Olha o que está acontecendo. Se aqueles que se aposentaram não tiverem cuidado, alguém liga e se finge passar por alguma entidade assim e fala aquelas coisas para ludibriar. Quantos pensionistas perderam dinheiro? Quantas pessoas batem na casa e sabem que aquela pessoa está aposentada, que saiu ali do banco e vai ali para enganar? Você não tem nenhuma piedade, não tem nenhum, assim, né, pena de ninguém. São ruins, são perversos. E aqui o salmista, ele está falando disto. Matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tiram a vida. E ainda dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Não é por isso que estão fazendo essas coisas, porque não tem nenhum temor de Deus. Para eles, Deus não existe. Deus não vai livrar ele das nossas mãos. Mas só que o Senhor, aleluia, Ele vê. Ele conhece. E ai daquele que mexe para prejudicar estas pessoas. Ai daquele. E aí existe uma palavra de advertência, aleluia, dizem, o Senhor não verá, nem para isto atentará o Deus de Jacó. O versículo 8 diz, atendei, ó brutais. Por que brutais? Sua brutas, sem sentimento. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, agem assim porque são loucos. E aí vem a pergunta, quando sereis sábios? E a gente fica perguntando também, quando é que vai tomar juízo? Quando é que vai tomar entendimento? Deixar de praticar o mal, deixar de roubar, de estar junto com aqueles que provocam a perversidade, inimigos de Deus, inimigos da nação, inimigos das famílias. Olha o que aconteceu com esta criança de 10 anos, nessa ideologia de aborto, uma criança de 10 anos, já com a criança, um estágio de gestação já avançado, se não me engano, 6 meses, né? 6 meses a criança já está perto de nascer. Forçaram a criança a abortar. Eles não estão nem aí, ali já está uma vida, eles não teve nem aquela criança como se defender, apesar de existirem pessoas mais conscientes e médicos que foram a criança tentando convencer, mas aqueles que são em prol do aborto foram lá e forçaram. Agora, como é que vai ficar esta menina com traumas, né, por resto da vida, e levar nesta culpa de consentir que do seu ventre uma vida foi ceifada? Então, olha como é que está a situação dos brutais, dos loucos. Aí vem a pergunta, quando sereis sábios? Quando tomarei entendimento? Versículo 9, aquele que fez o ouvido, foi Deus que fez os nossos ouvidos, Ele não ouve? Onde está Deus? Onde está o Senhor? Ele é quem fez os nossos ouvidos. Nós não estamos ouvindo? Quem fez o ouvido não ouve, não é? Mas está longe. Deus, Ele conhece toda a terra. Não adianta ninguém querer se esconder na gruta, das profundezas do abismo do mar. Não subir ao céu, Ele vai estar lá também. Ele fez o ouvido. E olhe que o ouvido é uma engrenagem maravilhosa. Aqui tem um martelo,
né? Quem estuda aí, os médicos fonoaudiólogo, laringologista, otorrinolaringologista, o ouvido, tem um martelo, tem as coisas aqui. Que coisa maravilhosa. Quem fez isso foi o Senhor. Será que ele não ouve, não? Ele fez o ouvido. Claro que ele ouve. E aí vem mais. E o que formou o olho? Nosso olho. A gente distingue as cores. A gente enxerga. A gente percebe. Como é bom a gente ver, né? Como é bom a gente enxergar. A gente abrir o olho, contemplar o mar, a natureza, contemplar as maravilhas que Deus fez, contemplar a beleza do céu, do mar. Todo dia, Clarice fica tirando foto, quando olha ali o pôr do sol, para lá. Aí ontem, venha ver, Clarice, venha ver o pôr do sol, aí tira a foto. Que beleza, né? Você está ali diante do mar, vê aquela relva, como é bom enxergar. Quem fez o olho? Ele não vê as coisas, não? Vê. Ele conhece muito bem todas as coisas. E aí, por isso esta pergunta, versículo 10, aquele que argue a gente, ou seja, que requer satisfação. Quem é estudante lembra, olha, semana que tem, que vem o professor disse que vai ter arguição. O que é arguição? Quem passou pelos bancos, né? Da escola, arguição. É aquela teste que é até mais difícil, né? Que você tem que responder, né? Escrever. Aí o professor, me fale sobre isso, explique, justifique e exemplifique com suas próprias palavras. Aí, peraí, professor. Aí começa a ficar nervoso, suar. Peraí, professor, peraí que me deu um branco assim. Sim, responda. Arguição. Arguição é mais difícil, né? Que a gente tem que provar mesmo que sabe com a palavra. Você vai explicar agora para mim. Fale só qual é a diferença disso, disso e daquilo. Explique por quê. O Senhor vai arguir a mim e a você. Todos haverão de prestar satisfações diante do Senhor. O mundo, as pessoas podem fazer o que bem quer, pode seguir o seu destino, mas o Senhor Jesus vai requerer satisfações. Aquele que argue as gentes não castigará? Cada um receberá segundo o que fez. E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? Há coisas que são escondidas, há coisas, crimes que quando passam de 5 anos, sabe o que acontece? Caduca. Ou seja, não pode ser mais punido. E quanta gente está fazendo assim, porque tem dinheiro, ó, para pagar advogado, equipe de advogado, aí vai empurrando, né? Recurso, tal, aí vai. Quando chega 5 anos, aquele crime prescreve, ele não pode mais ser julgado por nada. Ele vai viver a vida dele, vai morrer sem dar satisfação, mas isso não vai passar assim diante de Deus, não. O Senhor, Ele tem registrado todas as coisas, as injustiças do mundo, Deus tem sob controle. A Bíblia diz que coisas aqui se mostram, se revelam. E existem coisas que serão reveladas depois, mas não há nada escondido que não haja de ser revelado. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Vaidade, as pessoas querendo enriquecer, querendo passar por cima dos outros, querendo que as pessoas venham fazer sua vontade. Tudo isto aqui, este mundo que a gente está vivendo, esta agonia, tudo por causa de vaidade, por causa de orgulho, as pessoas sem amor, a iniquidade aumentando,
O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pura vaidade. O Senhor diz aqui, bem-aventurado, versículo 12, o homem, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei. Como é bom, enquanto em vida, a gente poder encontrar um Deus como um Pai amoroso, como a Bíblia diz, eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Seja, pois, zeloso, e se arrependa, e mude, e pense melhor, e abandone a vaidade. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a mensagem dos apóstolos, da igreja, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, uma palavra de repreensão, mas é uma demonstração de amor. Como nós educamos nossos filhos, fomos educados. Mas estas reclamações, estas repreensões, não é para nos maltratar, é para nos corrigir, para a gente andar direito, para a gente se livrar do mal. E se faz necessário que exista um Deus como um Pai, como a Bíblia diz que o Espírito de Deus, por nós, Ele tem ciúmes. Ele não quer que a gente esteja envolvido em idolatrias, em caminhos errantes, mas quer que a gente esteja afirmado no seu amor. Porque dele vem o verdadeiro ensinamento, o procedimento, para lhe dar descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Ou seja, aqueles que são do Senhor, mesmo em dias maus, em dias difíceis, como ele diz, vinde a mim que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. É em Cristo que nós encontramos paz. Mas aqueles que não querem se submeter à vontade do Senhor, o que é que ele espera? A morte eterna. E nós que estamos, pela graça do Senhor, livres, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, vamos permanecer confiado naquele que tudo pode, pois o Senhor não rejeitará, versículo 14, o seu povo. O Senhor não rejeitará o seu povo, nem vai desamparar a sua herança. Glórias a Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em qualquer lugar que está a igreja do Senhor, seja nos países que perseguem, seja naqueles lugares em guerra, aquele povo é um povo abençoado, é um povo que tem a vida eterna. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E o Senhor diz aqui que Ele não vai rejeitar o seu povo, não vai desamparar. Ele mesmo disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não vos deixarei sozinhos. Quem pensa que está sozinho, a Bíblia diz que isso não é verdade. Se nós cremos no Senhor, nós temos Deus nas nossas vidas. Existem pessoas que estão cercadas de multidão, mas a Bíblia diz que quem tem Cristo tem a vida e se sente só. E existe aquele que não tem muita gente para viver, às vezes mora só, mas não se sente só, porque tem o Espírito de Deus. E a alegria dele e dela está no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus! E aqui continua, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Ainda que a gente veja assim, não tem jeito, não tem solução, isso é de mal a pior, eu não vejo uma saída, está tudo complicado, mas aqui é uma esperança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Ou seja, não vão desanimar a ponto de descrer.
Para que mais continuar servindo ao Senhor? Para que defender a verdade, se tudo não tem mais jeito? Mas a Bíblia aqui diz que há uma esperança. O juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos reto coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Aí vem a pergunta. Quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E muitos estão se tornando amigos do mundo porque é difícil, é complicado, todo mundo só quer propina, todo mundo arranja errado. Se é assim, aí também eu vou fazer a mesma coisa. A moda pega, todo mundo fica fazendo igual, fazendo coisas erradas, ensinando documentos falsos, fraude, roubo, mentira. Aí o Senhor pergunta: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? E o que é que a gente tem que pensar? Não, eu sou da luz. Eu não sou conivente com as obras das trevas. Eu reprovo as trevas. Eu não aceito os ganhos fáceis. Eu não quero viver desse jeito. Eu sou diferente. Eu sou do Senhor. Eu tenho um nome. Eu carrego um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me perdoou. Eu não quero mais o mundo, eu renego o mundo. Eu renuncio os ganhos fáceis, a mentira, a vaidade. Eu não quero estas coisas. Eu quero estar cooperando com Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio, hein? Se Deus não fosse conosco, que seríamos de nós agora, diante de tantas dificuldades, de tantas lutas? E muitas vezes a gente para assim: meu Deus, será que eu vou aguentar? A gente começa até como o apóstolo Paulo, ele disse, escreveu em uma de suas cartas, que ele, até da vida, ele não acreditava mais. Ele diz: é o fim. Porque tanta notícia ruim, uma após a outra. Mas a gente lembra de Jó, né? Aquelas notícias ruins, mas ele ficou inabalável. E depois de tudo o que ele ouviu, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus o deu, Deus o louvou. E bendize o nome do Senhor. Isso tudo nos dá esperança a ser como os fiéis, porque está sendo semelhante a Jesus. Aleluia. Se o Senhor não for em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Mas até aqui nos tem ajudado o Senhor, e grandes coisas tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres, nós estamos confiantes, nós estamos esperançosos, e que o Senhor está presente, e a sua palavra não voltará vazia, vai se cumprir o que Ele falou, vai ser estabelecido, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Quando eu disse: o meu pé vacila. Quantas vezes a gente se sente assim? Eu estou fraco, eu acho que eu não vou suportar, eu não aguento mais, o meu pé vacila. Mas quem tem Cristo tem a vida, e o Senhor disse: sem mim vocês não podem fazer nada. A gente fica assim mesmo, vacilante, ó, tremendo. Mas aqui diz a Bíblia: a tua benignidade, Senhor, me susteve, me segurou. Porque o Senhor diz: os meus pensamentos para convosco são pensamentos de bem e não de mal. O Senhor é a nossa defesa.
O Senhor é escudo e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia, e Ele ali com seu braço poderoso, Ele nos sustenta. Digamos graças a Deus. Aleluia. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. Quantas coisas, tantos pensamentos, tantas preocupações, noite e dia, que muitas vezes querem impedir o nosso sono. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, cuidado com a própria vida, cuidado com a família, com os cônjuges, com os filhos. Multiplicando-se cada dia dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações recrearam a minha alma. Oh glória! Por isso que a Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos, porque é só nele que nós encontramos paz. Tem gente que procura paz neste mundo, nas drogas, na bebida. Mas quando a gente vai ao Senhor, busca Ele em oração, por isso que a Bíblia está aflito, está angustiado, qual é a receita, qual é o conselho certo? Palavra simples, 3 letras: ore. E a gente pensa que, será que adianta eu orar? Será que vale a pena? Eu não sei nem orar direito. Até a Bíblia diz que a gente nem sabe orar mesmo, como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente para assim, e quando recebe uma notícia, e a gente: Deus ouviu minha oração. Eu nem falei tanto alto assim, eu falei até baixinho na minha tranquilidade. Olha, Deus respondeu a oração. Oh glória, aleluia. Aquilo que parecia impossível, olha aí, Deus agindo. Como aqui está dito: este que fez o ouvido não ouve? Que fez os nossos olhos não vê todas as coisas? Por isso que a palavra do Senhor diz: lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Glórias a Deus. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge o mal, tendo por pretexto uma lei? Quantos estão aí criando leis erradas para serem cumpridas? Por isso que a gente tem que ter cuidado ao escolher os nossos representantes, porque eles estão aí na calada da noite, fabricando, forjando leis para que a gente obedeça. E aí quando se torna lei, quem não obedece vai preso. Você já pensou? Eu ter que casar homem com homem, mulher com mulher? Você sabe que estão aí querendo que isso se torne lei, e quando se torna lei, é obrigado a obedecer, e quem não obedece, para onde vai? Para o chilindró, sem defesa. É isso que a gente quer? Aí a Bíblia está dizendo aqui, podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que foge o mal, tendo por pretexto uma lei, leis injustas para serem obedecidas. E estas coisas que estão acontecendo no mundo não é à toa não. O que aconteceu com esta menina, volto a dizer, é para forçar para que se torne lei, para que o Brasil admita o aborto. É isso que a palavra de Deus ensina. Corre em tropel, ou seja, aquele bando, aquela multidão contra a vida do justo e condena o sangue inocente. O que eu vou fazer com ele? Não vejo nenhuma culpa. Crucificam, crucificam. Quem é que vai deter agora? Todos aqueles que querem viver de maneira justa e piedosa vai padecer o que? Perseguições. Mas louvado seja Deus, que o Senhor, aleluia, a nossa defesa, é o nosso escudo, é o nosso refúgio. Graças a Deus por isso, aleluia. O Senhor foi o meu alto retiro,
e o meu Deus a rocha em que me refugiei. Que bom, hein? Ruim é quando a gente está no meio de tudo isto, um tropel, um bando, uma turma querendo nos destruir, e a gente não encontra nada para nos defender. Mas o Senhor é comparado aqui, ó, uma rocha em que a gente se refugia, num lugar seguro, um alto retiro. Aleluia! Deus é assim, uma fortaleza, uma cidade refúgio para os que creem. Grande é o Senhor, aleluia. E por último, fará recair sobre eles a sua própria iniquidade. Deus vai fazer isso. Toda injustiça será punida. Tudo que fazem de errado, o Senhor não está de maneira dizendo, pode continuar fazendo, não vai dar em nada. Deus está olhando, está tudo anotado diante do juiz, dos juízes, o Supremo. Nada oculto vai ser inocentado. O nosso Deus está vendo as nossas vidas, o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo. Estão colocando o quê? Em cima da sua casa, jogando lixo, jogando pemba, querendo lhe prejudicar no trabalho, querendo se perseguindo, falando um bocado de coisa contra a sua vida. Deus está vendo tudo isto, mas que a gente não seja levado a agir da mesma maneira, porque o diabo ele fica instigando, provocando, né? Eu me lembro quando eu era criança, tinha aqueles que era do meu, ficava me provocando para ver, né? Principalmente aquelas pessoas calmas, ficar ali xingando, ali fustigando para ver, né? Até onde vai a paciência. E assim é que o inimigo faz. Eu quero ver até onde ele tem fé. Eu quero ver se ele vai suportar. Ele vai desistir, que nada. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E quando a gente ouve, eu te amaldiçoo, eu te abençoo. E quando nos persegue, eu digo, Senhor, tem misericórdia desta vida, porque ela está de mal contigo. E se ela passar dessa vida desse jeito, vai para o inferno. Eu não desejo isso, Senhor. Eu desejo que ela possa se voltar para o seu espírito e pensar de uma maneira melhor. E que deixe dessas coisas. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Quando alguém lhe maltratar, lhe perseguir, lhe xingar, de misericórdia, Senhor. Sabe por que a gente diz misericórdia? Porque grande mal está sobre a vida desse sujeito. Ele está ofendendo a Deus. Lembra que o Senhor, quando foi buscar lá Paulo no caminho, disse para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava pensando o quê? Que estava prestando serviço a Deus. Ele era da religião dos fariseus. Ele pensava que os seguidores de Cristo eram uma seita, era uma coisa que tinha que ser erradicada, banida, porque no seu pensamento, como todo judeu, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e essa gente aí tem que ser aniquilada. E ele perseguia a igreja, mas ele estava perseguindo o Senhor. Então aquele que persegue, que maltrata a igreja, os crentes, está lutando e brigando com o Senhor. E quem entra na batalha contra Deus vai experimentar a vitória? Deus, ele sabe de tudo, conhece tudo, mas ele não conhece uma coisa, alguém maior que ele. Deus não conhece alguém superior a ele. E assim, concluindo esta palavra, diz que o Senhor destruirá a sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Deixe na mão de Deus. Deixa na mão do Senhor. E Ele vai exercer o juízo certo, na hora certa. E quando acontecer, que a gente não se alegre com isso.
mas a gente lamente e diz, bem que poderia ter outro destino, mas não quis ouvir. Lamentável, que tristeza. Olha o que acontece com aqueles que pensam que estão indo bem. A Bíblia diz, há caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, mas são caminhos de morte. Então, você está passando por situações de perseguição, de ofensa, de injúria, de injustiça, no lar, na igreja, no trabalho, onde você vive. Lembre-se do Salmo 94, apele a Deus, vá ao Supremo, a Jesus, porque Ele é o Senhor, justiça nossa. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus, apele a Ele, aleluia, porque Ele é a defesa, e Ele não faz nada errado, contrário à sua vontade. Ele age certo, do seu tempo certo. A Bíblia diz, lancemos sobre a nossa ansiedade, Ele cuida de nós, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Amém? Eu vou entregar agora o microfone ao missionário Manuel, para ele fazer essa última oração, e também dedicando a Deus as ofertas e os dízimos, né? Em nome de Jesus. Lembrando que domingo que vem, não hoje, domingo que vem, nós teremos também o culto à noite. E durante essa semana, quinta-feira e domingo que vem. Domingo que vem, de manhã e à noite. E quinta-feira, 7h30 da noite, certo? Terça não, viu? Por enquanto não. Quinta, 7h30, domingo, 9h e 6h30 da noite. Amém. Deus amado e querido, nós somos gratos ao Senhor por mais este momento, esta manhã em Tua presença. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui te adorando, te louvando, ouvindo a Tua palavra, Senhor, podendo nos alimentar, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos tem dado direção, tem nos mostrado o que verdadeiramente o Senhor quer de nós, Pai. Queremos estar disponíveis, queremos estar, meu Pai, atentos a tudo aquilo que o Senhor, Pai, solicitar que venhamos fazer, a toda forma, tudo aquilo que o Senhor nos solicitar, a maneira que devemos nos portar, nos comportar, e assim queremos fazer para Te agradar, para Te servir com excelência, Pai. Muito obrigado pelo Teu zelo e pelo Teu cuidado por cada um de nós. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas, todos aqueles que puderam contribuir. Meu Deus, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha repreender também o devorador na vida dos Teus servos, em nome de Jesus. E aquele que não pôde contribuir, mas sentiu um desejo no coração, que o Senhor possa oportunizar, meu Pai, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por todas as coisas, Te pedimos que o Senhor nos conduza em paz aos nossos lares, livre de todo mal, nos dá um almoço abençoado, uma tarde abençoada, Deus. Assim seja, Senhor. Desde já nós oramos pela semana que se inicia, que o Senhor venha nos dar uma semana de paz, uma semana de bênção, Pai, que o Senhor venha tomar em Tuas mãos os nossos planos e projetos, tudo aquilo que nós intentamos fazer, que o Senhor venha estar na frente, Pai, que o Senhor venha estar na direção. Meu Deus, que não venhamos agir de forma aleatória, ter atitudes, meu Pai, de qualquer forma, mas que venhamos agir, Senhor, pautados na Tua vontade, que venhamos verdadeiramente buscar estar no centro de Tua vontade, fazendo aquilo que Te apraz, para que possamos ter vitória em todas as nossas lutas, Pai. Aleluia. Nós Te agradecemos por tudo, abençoa os Teus servos que não puderam estar aqui. Sim, Senhor. Meu Deus, aqueles que não estão bem de saúde, ou que por um motivo de força maior ou outro, não puderam estar aqui, que o Senhor possa, meu Pai, estar indo ao encontro destes, ministrando paz ao coração, refrigério para a alma, meu Pai, tocando nas suas vidas. Nós oramos assim, meu Pai, Te agradecemos e entregamos em Tuas mãos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Levante sua mão, receba a bênção do Senhor. A graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam permanentes na tua vida, no teu lar, no teu trabalho, aonde vive, onde mora, por onde passa. Que assim seja, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim seja. Amém. Então, até quinta-feira, Deus assim nos permitir, e para quem não puder, só o domingo que vem. Que Deus abençoe, um bom almoço. Amém.